Deus abençoe você, a sua família, a sua semana. Estamos aqui nessa segunda-feira, iniciando a nossa semana e que para você seja abençoada. Que Deus traga, sobre a sua vida muita luz. Por isso estamos em um programa chamado Ponto de Luz, com um objetivo central, principal, levar essa luz para você. Você que está do outro lado, agora desenganado, sofrendo, triste, abatido, depressivo, problemas financeiros, familiares, problemas na saúde, estão tirando a sua paz, tirando a sua força, sabe? Você deseja ajuda? Se mantenha conosco. No final do programa, nós vamos unir a fé em seu favor. Vamos fazer a oração. Você pode preparar até um copo com água. Eu vou na central de atendimento, tem o pastor Clécio ali comigo, com os pastores. Quem deseja ajuda pode ligar, pastor. Com certeza, pastor Wilton, essa pessoa que está sofrendo, já bateu em tantas portas procurando uma saída, não encontrou. Nós estamos aqui na central de atendimento pronto para ajudar ela através do 3573-3500. Lembrando que o DDD é o 11, ela pode nos mandar uma mensagem ou, se ela preferir, ela pode nos mandar um áudio através desse WhatsApp. Ou, se ela preferir, nós temos o 2123-3202. Exatamente, pastor. Você pode então ligar, daqui a pouco retornamos ao pastor e quero começar o programa, semana, falando sobre quarta-feira agora. Eu sempre começo a semana mencionando a quarta-feira porque tem sido importante na vida de muitas pessoas. Nós vamos na quarta-feira realizar o estudo da palavra de Deus. A sua parte é trazer a Bíblia, não se esqueça de trazer a palavra de Deus em mãos. Nós vamos buscar o Espírito Santo, nós vamos meditar nessa palavra. E você que tem vivido os 50 dias conosco, rumo ao Pentecostes, não deixe de se ungir com a cruz e até trazer nessa quarta-feira a cruzinha com azeite para que possamos na reunião fazer a unção e determinar também o Espírito Santo sobre a sua vida. Espírito que muda, transformou essa vida. Acompanhe. Meu nome é Lindalva Reis, eu tenho 49 anos e sou assistente fiscal. Eu cheguei na igreja com um sofrimento na minha vida sentimental. Eu vim de um casamento de aproximadamente uns 2 anos, e onde o primeiro ano tudo ia muito bem, né? Com o passar do tempo, já entrando no segundo ano, eu percebi que as coisas já não eram aquela fantasia que na juventude a gente tem, né? Então já não era aquele mar de rosas, a realidade era outra. Então eu já me via uma pessoa que já era abandonada pelo marido dentro de casa para ficar com os amigos. E essa ausência me entristecia, me fazia sentir um vazio na alma, me fazia achar que eu não era amada. Eu desencadeei aí uma depressão. Eu comecei a ouvir vozes. Sabe por que você está triste? Porque a vida não faz sentido para você. Eu morava dentro de um barraco, um barraquinho pequeno, mas aquele barraco tinha dias que eu acordava, quando eu conseguia dormir, eu acordava, parecia que eu morava numa mansão, parecia que aquilo era imenso e eu sozinha dentro daquela imensidão. Por 2 vezes eu tentei o suicídio. Esse momento de desespero, a minha irmã já era da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela já frequentava e ela também já tinha me feito alguns convites para ir na igreja. Só que assim, o meu pensamento era, nessa igreja, de jeito nenhum. Eu não piso nessa igreja. Um dia, eu já acordei triste, mas lembrando que eu podia ir para a igreja. Eu falei, eu vou fazer diferente. Eu falando comigo mesma, eu vou fazer diferente. Então, eu passei a manhã inteira projetando como que eu ia sair de casa para chegar na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu não conhecia, nunca tinha entrado lá. Quando eu cheguei lá, eu lembro que foi à tarde, num domingo, e eu vi que as pessoas estavam na frente. Eu fui pelo corredor central. Eu cheguei e só percebi aquela multidão com a mão no coração e o olho fechado, eu fiz a mesma coisa. Cada vez que eu ia, eu tinha sede de voltar no dia seguinte. A cada dia que eu ia na igreja, eu aprendi um pouco mais. Foi onde eu aprendi do batismo nas águas. Tomei a decisão do batismo nas águas. Tem que nascer da
água tem que nascer de Deus. E buscando e me renovando, me limpando daquilo que era imundo dentro de mim, aquela tristeza, aquele vazio. Tudo isso, Deus foi me limpando. E eu fui batizada com o Espírito Santo. Graças a Deus por isso. E a alegria é inexplicável, porque eu não tinha paz antes de conhecer a Deus. E o Senhor Jesus, num dado momento em que Ele esteve na terra, Ele pregava e Ele falava: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Essa paz que o Senhor Jesus disse, eu vos dou a minha paz, é porque, como Ele mesmo diz, não é a paz que o mundo nos apresenta. É uma paz diferente. Depois de tanto sofrimento na vida sentimental, hoje eu sou casada com um homem de Deus. Hoje eu tenho prosperidade, hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho uma vida de paz, a paz do Senhor Jesus, a paz que é constante, não é momentânea, que supera as dificuldades, supera as lutas, supera as dores, mas também que dá a certeza. Dentro de mim eu tenho essa certeza. Eu vou subir. Eu vou subir quando Ele chegar. Porque todo dia eu luto por isso. Todo dia eu prezo pela minha salvação, todo dia eu prezo pela minha vida com Deus. Tudo depende da fé. A paz interior. A solução dos problemas. A salvação da alma. Mas, como ter fé que funciona? A fé que permanece. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqui está a resposta para aqueles que perguntam o que devem fazer para tê-la. Muitos querem fé, mas não querem ouvir. Se você quiser aprender a usar esta palavra para mudar a sua vida, venha ouvi-la nesta quarta-feira, na Escola da Fé, e descubra ensinamentos valiosos que transformarão a sua mente. Especialmente 19 horas, Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo, e em todos os templos da Universal. Traga a sua Bíblia e ouvidos bem atentos. E essa reunião é para todos, independente da sua religião. Inclusive, eu quero me dirigir a você que se afastou por algum motivo da casa de Deus, né? Você se entregou aos afazeres, aos compromissos, ao trabalho, aos problemas gerais que você tem enfrentado, e aos poucos você foi se esfriando. Nada melhor que você retornar já nessa quarta-feira. Preencher o vazio da sua alma que coisas, pessoas, dinheiro, conquistas materiais não puderam preencher. Mas a presença de Deus pode fazer isso. Não é por acaso que você assiste o programa. Creia nisso. Inclusive, vamos na central, pastor Cleverson, com nomes de pessoas. E é exatamente o caso do Carlos, pastor Wilton. Ele nos mandou uma mensagem dizendo: caí na fé, me deixei levar pelas amizades, passei a beber, fumar e até mesmo usar as drogas. Mas estarei retornando nesta quarta-feira às 19 horas. A Jéssica também diz: sofri um abuso na infância. Eu digo que perdoei, mas ainda sinto uma tristeza todas as vezes que lembro. E o que eu posso fazer? Ela pede uma orientação. O que posso fazer para liberar perdão? Mas eu aceito o desafio de estar nesta quarta-feira às 19 horas. Obrigado, pastor. Bem, para essa amiga, o que fazer para liberar o perdão? Quer dizer, talvez, pelo que eu entendo, você já está carregando essa mágoa dentro de você há muito tempo. Sozinha você já tentou e não conseguiu. Por isso a importância de você chegar, amiga, nessa quarta-feira e pedir forças ao Espírito Santo. Só Ele para dar para a gente condições de perdoar.
Humanamente falando, o que você sofreu, o abuso, não tem perdão. Mas essa mágoa está fazendo mal para você. Não está fazendo mal para o abusador, faz mal para você. Então eu peço para você vir nessa quarta, né, dar ouvidos ao que estamos falando, aos testemunhos que estamos mostrando aqui. E eu quero pedir para você, amiga, e para todos que não esqueçam, nós vamos fazer o estudo da palavra, traga a Bíblia. Nessa quarta-feira, isso aqui é uma armadura. Isso aqui nos protege, nos guarda, nos fortalece. Quarta agora, principalmente às 19 horas, na Constantino Neri, 1515, aqui no São Geraldo, ou em uma igreja próxima a você. Eu vou colocar para essa amiga que pediu ajuda, como para todos, mais uma história de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. Veja. Eu só me despertei para a realidade da minha alma quando eu me vi indo para o inferno. Eu já conhecia a igreja. Minha mãe, quando nós era bem novinha, ela já tinha começado a ir na igreja. Só que eu ia por ir. Quando chegava lá fora, eu via as amizades, eu via tudo aquilo, aquele colorido. Eu falava assim, não quero me entregar para Deus. Eu me vi uma pessoa completamente sem valor. Eu achava que todas as pessoas poderiam ser felizes, menos eu. Se eu tivesse um futuro, porque os pensamentos de morte eram uma coisa frequente na minha cabeça. Eu me vi uma pessoa que iria ficar o resto da vida sozinha, porque eu não me achava bonita, eu não me achava que enquadrava no padrão de beleza das outras pessoas. Eu me sentia rejeitada por tudo e por todos, e até mesmo por Deus. Eu mesma não me aceitava. Então, por mais que uma pessoa chegasse para mim e falava assim, nossa, seus olhos são bonitos, você tem um sorriso bonito. Eu olhava assim, falava assim, é mentira. Mentira, a pessoa tá sendo simpática só. Até que teve uma época da faculdade, que aí na faculdade eu decidi que eu ia fazer de tudo mesmo. E aí numa dessas eu saí com uma amiga minha para uma casa que a gente tinha no Guarujá. E nós bebemos a madrugada inteira. E acabei caindo no sono de tanto que a gente bebeu. E essa noite foi o pior pesadelo que eu tive em toda a minha vida. Nesse pesadelo eu sonhei que Jesus ele tinha voltado e eu tinha ficado. E era desesperador, porque assim, eu não tinha só ficado. Eu estava indo pro inferno. Então eu me vi indo pro inferno. Era algo tão real, que eu acordei muito assustada. Eu acordei ofegante, porque eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu vou pro inferno. E aquilo foi o que me despertou. Então, aquela angústia que eu tive no pesadelo, ela me fez acordar querendo ir para a igreja. Porque eu sabia que só lá eu iria encontrar a minha salvação. Que era lá que tinha a porta, que ia fazer tudo aquilo acabar. Eu sei que eu cheguei lá, naquele momento estava tendo uma oração. Eu fui bem na frente, nos primeiros bancos. E naquele momento eu comecei a falar para Deus. Eu falei assim, meu Deus, olha, eu sei que para mim e para todo mundo eu não tenho jeito. Por favor, me salva. Porque se o Senhor não vier e me salvar hoje, eu tenho certeza que eu vou perder a minha salvação, que eu vou pro inferno, porque eu sozinha eu não consigo. Comecei a deixar aqueles pensamentos ruins, os sentimentos ruins de que eu não tinha valor, de que eu não podia, de que eu nunca seria capaz. Aquilo lá começou a fazer sentido dentro de mim. Então, eu comecei a ler mais a Bíblia, eu era uma pessoa que gostava muito de ler, então a minha leitura mudou de foco. Eu comecei a ler todos os livros que tinha da igreja, todos os livros que eram lançados, Batismo com o Espírito, todos, eu estava lá lendo, porque eu queria aquilo. E o livro que mais me marcou foi o Somos Todos Filhos de Deus. Porque era uma coisa que vinha na minha cabeça, que se Deus iria me aceitar ou não. E lá explicava quem é verdadeiramente filho de Deus. É aquele que se entrega para Deus, é aquele que deixa tudo, é aquele que decide realmente sacrificar a sua vida para fazer a vontade de Deus. Era como se fosse a minha última oportunidade. Eu vi como minha última oportunidade. Então eu me entreguei por completo. E eu me recordo que foi numa vigília de sexta para sábado.
E nessa vigília eu falei assim, meu Deus, ó, essa daqui sou eu. Brinquei com o Senhor durante 11 anos, porque eu vinha por vir. Não levei a sério nenhuma das vezes que o Senhor falou, mas eu tô aqui. E se hoje o Senhor não me der essa oportunidade, eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso do Senhor. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu brinquei demais, mas eu preciso do Senhor. E naquele momento eu fui batizada com o Espírito Santo. E veio uma paz tão grande dentro de mim, algo que não dá para explicar. Veio uma certeza dentro de mim e aquela palavra que fala assim, Deus não vê como vê o homem, porque o homem ele tá olhando lá do lado de fora. Então quem olhava a Fernanda pro lado de fora, essa menina de novo tá brincando, olha lá. Mais uma vez ela tá vindo aqui e ela não quer se entregar, ela vai brincar de novo. Mas Deus, ele olha para dentro da gente, ele olha para o nosso interior, para dentro de quem a gente é. E naquele momento foi isso, falei assim, eu acredito em você, eu tô te dando essa oportunidade. Então agarra essa oportunidade com toda a sua força e não larga mais. Hoje eu não tenho mais complexo, eu não tenho mais traumas, eu não tenho mais aquele sentimento de rejeição. Hoje eu não preciso estar com alguém para não me sentir sozinha. Apesar de eu estar solteira, eu tenho uma felicidade dentro de mim. Hoje eu vejo que eu não preciso de coisas e nem de pessoas para ser feliz, porque o Espírito Santo, ele preenche todas as áreas da minha vida, em tudo. Hoje, realmente, eu sou uma pessoa feliz, realizada. E eu continuo firme na terapia do amor, nos propósitos, na hora do solteiro, tudo que é direcionado, eu continuo firme, porque eu tenho a certeza de que Deus vai me honrar no tempo e na hora dele. Vemos as pessoas correndo de um lado para o outro, estressadas e inquietas. Ocupam seu tempo com tantas distrações e, no final de tudo, permanecem vazias e incompletas. O Senhor Jesus revelou a Marta o que realmente era mais importante. Não se importa que minha irmã me deixe servir sozinha? Marta. Está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa parte não lhe será tirada. Nesta quarta-feira, iremos nos colocar como Maria, aos pés do Senhor Jesus, para buscar a maior riqueza dele para nós, o Espírito Santo. 19h, Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Ou em qualquer igreja universal. Para locais e horários, acesse universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Bem, você então está convidado a estar conosco aqui no Templo Maior, às 19h principalmente, nessa quarta-feira, buscando o Espírito da vida, fortalecendo a nossa comunhão com Deus, estreitando a aliança com Deus, é para todos. Pastor Cleves, nomes de pessoas que nós já vamos incluir na oração. São muitas as pessoas que estão afastadas e querem retornar, pastor Vitor. É o caso da Josiane, que ela diz ter crescido na igreja, mas em determinado período da vida ela acabou se afastando. E hoje ela reconhece que, embora estivesse na igreja, estava fazendo tudo errado e ela aceitou o desafio de estar nesta quarta-feira às 19h. Também a Joana diz que tudo começou com problemas no casamento. E ela foi se esfriando, se afastou, mas ela diz aqui que ela vai voltar nesta quarta-feira também às 19h. Que bom que você volte, amiga, e que todos consigam ter forças para voltar. Bem, estamos no propósito da unção. Peço para você que está do outro lado, não deixe de se ungir. Eu já fiz a unção aqui. Nós vamos unir a fé agora com o pastor João Carlos. Inclusive, ele vai fazer a unção com azeite. Prepare o seu copo com água também, momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água.
Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Vamos agora realizar a unção. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, oramos a Ti. Estamos firmes nas Tuas promessas. Tuas promessas que não envelhecem, que não caducam. Tuas promessas que se cumprem em todos aqueles que creem. Há conosco agora nessa oração tantas pessoas que creem, que têm ouvido a Tua palavra e têm dado crédito verdadeiro à Tua voz. Então venha sobre esta alma, sobre essa vida, sobre essa pessoa, fazendo mudar tudo, meu Deus. Muda, meu Pai. Muda essa pessoa que está aí agora deitada, acamada, essa pessoa que estava sendo vencida por uma dor, por uma doença. Muda agora essa história, traz saúde para ela. Nós consagramos a água, meu Pai, que haja da Tua unção sobre ela e aconteça o Teu milagre. Nós oramos por aqueles que estão também morando tão distante ou aqueles que moram tão perto. Nós oramos pela família, oramos para que o Senhor venha afastar a desavença, afastar o ódio, a inveja, as mágoas e trazer a Tua paz para essa gente. E falando sobre paz nesta oração, eu não posso deixar de consagrar ao Senhor o dia 24 de maio. Nós estamos nesta caminhada rumo ao Pentecostes. Derrama o Espírito Santo, meu Deus, e faz essa pessoa uma nova pessoa, cheia da Tua unção, da Tua força, do Teu reino. Em o nome de Jesus, consagrada está a água. Amém e graças a Deus. Beba com fé. Bem, graças a Deus, que Deus abençoe o pastor João Carlos, né? E nós iniciamos, nesse último domingo agora, essa caminhada de 21 dias do jejum de Daniel. Não deixe de se ungir, se prepare conosco, viva essa fé para o dia 24, tá bom? E antes de terminar a minha participação, quero lembrar a todos que na última sexta, no feriado Dia do Trabalhador, tivemos reuniões especiais e entregamos o ponto de luz verde para você. Você se lembra? Então nós ensinamos você como usar, colocar os pés ali todos os dias, realizar a oração pedindo a luz de Deus para a sua vida, proteção. Nessa sexta-feira você vai trazer esse ponto de luz verde. E caso você não tenha, nós vamos entregar para você, determinando proteção, libertação, quebra de maldições. Deus venha tirar a inveja, sabe? Tudo aquilo que tem amarrado a sua vida. E eu vou terminar minha participação com um testemunho que mostra que essa oração de libertação, ela traz resultado. Deus abençoe você. Até lá. O que você pode contar para a gente sobre essa reunião de sexta-feira? Bom, foi uma reunião onde eu cheguei perturbada, né? Que eu tinha muita raiva dos meus pais. Eu tinha sentimentos de raiva de querer quando eles não deixavam fazer as coisas. Isso desde nova. Não deixava fazer as coisas. Eu tinha vontade mesmo de tirar a própria vida deles. Vinha na minha cabeça, mas eu não tinha coragem. Por quê? Porque quando eu era nova, eu vinha na igreja junto com eles. A gente vinha nessa reunião, a gente vinha no domingo. Só que assim, na quarta e em outros dias, né? Só que assim, era uma religiosidade, porque dentro da minha casa era uma perturbação, era brigas. Então eu não tinha dos meus pais um testemunho vivo, né? De Deus, das coisas de Deus. Então eu pensava assim, pra que eu vou ficar indo na igreja? Pra que eu vou buscar um Deus que eu nem vejo dentro da minha casa? Eu já tinha muito insônia também, tinha muitos pesadelos. Então, também, quando eu era novinha, eu sofria assédio, né, de 2 pessoas que moravam perto da minha casa. Então, depois de tudo isso, na minha adolescência, de fato, eu viciei em masturbação, em pornografia, tudo escondido deles. E eu mentia muito. Quando já foi para minha juventude, eu conheci o mundo da prostituição. Foi quando uma colega, foi quando ela me falou que ia me dar contatos, me passar
me passou também um site e a qual eu comecei a me prostituir. Então eu comecei a beber bastante, mentia muito mais porque meus pais não sabiam disso. Eu comecei a viajar para fora mesmo daqui do estado. Eu mal conhecia as pessoas e eu ia lá, não queria nem saber, mas quando eu chegava em casa era um vazio que só aumentava. Além desse vazio, eu tinha a ansiedade, né, que eu falei, e a crise de raiva. Eu chegava a ponto de bater minha cabeça na parede, de tanta raiva, eu queria me machucar. Era assim, descontrolada. Eu sentia coisas atrás de mim, como se quisessem me sufocar, me matar. Eu via caretas, coisas assim, rindo pra mim. Eu ouvia vozes, era como se tivesse várias vozes aqui no meu ouvido, falando comigo. Chega, eu fazia assim, mas o que é isso? Eu não entendia. E eu não gostava dessa reunião do dia de hoje, porque quando eu vinha, o meu coração acelerava. Teve uma viagem que eu fiz, e essa pessoa, na verdade eu fui com a minha mãe para essa viagem e acabou que eu deixei ela ali. Eu vi que foi uma coisa que eu fiz que, poxa, qualquer filha que ama sua mãe não faria isso, mas eu tava tão perturbada da minha cabeça que eu acabei deixando ela lá no hotel, né, a qual a gente estava, e fui me prostituir com outra pessoa lá. Então, assim, eu vi que, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas eu só comecei a pensar, a raciocinar depois de um bom tempo que a minha mãe me contou que ela tinha naquele dia, naquele local ali, ela não desistiu de mim, porque ela já buscava por mim. Então ela fez um clamor por mim, pela minha alma. E aí eu peguei, depois que a gente voltou dessa viagem, eu lembro que eu comecei a raciocinar, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí foi quando eu falei pra mim mesma, né, meu Deus, me ajuda. Eu lembro que em casa, eu fui olhar minha conta, nossa, minha conta tava boa, poxa, eu tô ganhando dinheiro, eu tô bem. Veio aquela falsa sensação de que eu tava bem. Mas aí quando veio assim na minha cabeça também, mas e se tu morrer hoje? Eu vou direto pro inferno de Tubogã. Então aí teve um dia que num domingo, eu vim aqui na catedral, foi 6 horas da tarde, e eu sentei por ali assim, vim com algumas pessoas da minha família, né? E a minha família, como eu escondia as coisas deles, eles achavam que eu era santa, eu não fazia nada de errado. E nesse dia eu não me importei com o que eles iam pensar de mim. O bispo chamou aqui na frente e eu vim. Mas quando eu cheguei ali, parecia assim que a minha alma ela tinha se rendido de fato, porque eu joguei para fora todo o lixo que tinha dentro de mim. Eu falei tudo. E nesse dia que eu falei tudo para ele, eu tive uma experiência com Deus. E foi algo maravilhoso para mim, porque na minha cabeça, quando eu estava orando, eu ouvi assim, ele não tá te ouvindo. E aí eu falei, meu pai, eu quero mais dessa paz, porque aqui na frente eu recebi essa paz. Aí eu voltei para o meu lugar já leve, diferente. Só que aí começou a minha batalha real, porque eu precisava do Espírito Santo, porque eu vim em todas as reuniões. Na quarta-feira, no domingo, nessa reunião que foi a principal para poder me libertar. Então eu falei para Deus, e no dia que eu fui ali no altar, eu falei para Deus, meu Deus, a minha vida lá fora é de prostituição e é lá que eu ganho dinheiro. Mas eu estou disposta a largar tudo pelo Senhor. Então o Senhor vai ter que cuidar de mim. O Senhor vai ter que cuidar de tudo. Então eu falei, não, eu vou obedecer. Aí eu me batizei. Aí eu continuei vindo nessas reuniões e numa quarta-feira, né, depois de todos os propósitos que eu fiz, e eu buscava de madrugada com sede, pastor. E de tanto insistir numa quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. Graças a Deus, porque, meu Deus do céu, foi assim algo maravilhoso que eu nunca tive na minha vida. Era tudo que eu procurava, era tudo que eu queria um pai para cuidar de mim. Então hoje eu tenho esse pai, ele me deu paz, ele me deu alegria. Preencheu a sua alma hoje? Sim, hoje eu não brigo mais com a minha mãe, vivo muito bem com ela. As amizades também, eu larguei tudo, larguei as amizades erradas, quebrei o chip, não quis mais nada das amizades do mundo, também deixei a prostituição. Eu falei, até eu fiz um voto com Deus, falei, meu Deus, no meu corpo só toca o homem que o Senhor trouxer para mim. Eu preciso que o Senhor me traga um homem de Deus, e esse homem de Deus a qual eu vou me entregar para ele. Então eu fiz esse voto com Deus e até o fim agora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito forte. Existe um ponto onde os pés tocam e o poder de Deus traz a libertação e proteção. Sexta-feira, o ponto de luz, para que haja luz de Deus em sua vida. Às 6 horas, 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas, 17 horas, 19 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo.